Boa tarde, gente. Hoje dando continuidade, não é, na nossa gestão para a sustentabilidade, a relação, não é, do marketing verde, ou marketing ambiental, ou ainda ecomarketing, não é? E aí na aula passada vimos a importância do marketing socialmente responsável, né, para as empresas, os desafios aos gestores de marketing para a construção de marcas sustentáveis, porque vocês sabem que as marcas, quando está ligada à sustentabilidade, elas têm um poder de persuasão junto ao consumidor na questão da escolha, né, de determinados produtos. E os atributos de produtos e embalagens que são corretos, ecologicamente corretos, a construção de mensagens responsáveis na propaganda, né, nas propagandas, e as construções verdes nos pontos de venda para materializar o discurso da sustentabilidade. Né? E aí, né, vimos alguns aspectos que se referem a esses pontos que eu falei, e vamos ver ainda dentro desses pontos esses aspectos em particular, né, com algumas particularidades. Pois bem, e aí nós vimos, né, que essa estratégia de marketing voltada a esse processo de venda de produtos e serviços que são baseados nos seus benefícios ao meio ambiente, não é? É uma estratégia de vinculação da marca, como a gente viu, do produto ou serviço a uma imagem ecologicamente consciente, uma imagem ecologicamente correta. Né? E aí nas aulas passadas, né, nós vimos o ranking das ameaças, né, segundo Ertose, isso foi publicado na revista Exame, né, que a gente falou da reputação, do regulatório, do capital humano, da tecnologia, do mercado, do crédito, do país, do financiamento, do terrorismo e desastres ecológicos. Então, hoje, pela ordem, as que mais desafiam os negócios, são os riscos que mais desafiam os negócios. Vimos isso, vimos algum histórico desse marketing verde que surgiu na Europa e nos Estados Unidos por volta dos anos 60, só nos anos 90 que começa a difundir essa prática, falamos disso, que o marketing vai muito mais além do que o publicitário, do que a gestão da sustentabilidade, E aí a gente fala um pouco dessa comunicação, dentro desse marketing e a sustentabilidade, que eu falei, a comunicação da sustentabilidade, a comunicação para a sustentabilidade, a sustentabilidade da comunicação e a sustentabilidade para a comunicação. Nós vimos também isso na aula passada, né? Então, para o marketing verde serem eficazes, as empresas precisam saber aplicar 3 princípios, que a gente viu: ser genuíno, educar os seus clientes, proporcionar colaboração. A gente viu esses 3 aspectos. E a gente aí nós vimos também a questão do marketing ambiental, deve se apresentar no empreendimento, O empreendimento, isso deve estar passando essa imagem, da empresa ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e culturalmente aceita, Aí a gente vê os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar, que é importante hoje dentro das empresas, tá certo? E aí, com o aumento desse aquecimento global, nós vimos outro ponto aí, o aumento desse aquecimento global, tem várias campanhas vem alertando a população sobre o real risco em todo o mundo, de uma forte onda de conscientização, porque começa com essa questão do aquecimento global, e a partir daí ela vem levantando todos esses outros problemas, porque na verdade estão preocupados com a sustentabilidade do planeta, e que tomam
uma decisão de compra com base no benefício ambiental. Esses consumidores, né, vão tomar essa decisão de compra agora com base nesse benefício ambiental que está oportunizado nos novos produtos e serviços que vão estar preocupados com essa sustentabilidade. Não é? Aí falei do greenwashing, que é a lavagem verde, que é como se fosse uma máscara, né? Mascarar só, que a empresa tem um marketing verde para criar essa imagem, que eles estão acostumados a criar imagem institucional, marca institucional, não é? ou marca de produtos baseada nessa falsa imagem, não é? Nessa lavagem verde, que nada é mais uma lavagem mesmo, mas que na realidade não está nem um pouquinho preocupado com essa realidade profundamente falando, não é? Que não aprofunda isso, é superficial, por isso que é uma lavagem, não é? Nós falamos também disso, que é o marketing verde, não é? Nesse sentido. Não é? Ele veio, as empresas hoje, aliás, sabem dessa questão, não é? Mas elas precisam provar que são produtos verdes mesmo. Não pode ficar só na superficialidade e sim atestar realmente essa sustentabilidade, não é? Porque enganar o consumidor nesse aspecto é totalmente errôneo. Pode arruinar toda a imagem da empresa perante a sociedade. Ela perde a credibilidade, não é? Diante dessa realidade. E aí, aí é quando há preocupação, não é? Com essa construção de marcas, né? Construção de marcas, que é justamente a denominação, o foco e a perspectiva moral. Então, nos anos de 1950, essa denominação era um posicionamento apenas racional, não é? O foco era apenas nas características do produto físico. Vocês lembram que eu falei para vocês desde Ford, né? Que ele dizia que podia fabricar o carro desde que podia escolher a cor do carro desde que fosse preto, né? Onde ele tem toda aquela criação daquele modelo T e que faz sucesso junto à sociedade. Mas Taylor pensa muito nessa característica do produto físico, no aspecto tecnológico. Então, o foco, não é, nessa construção de marcas desses anos de 50, né, ou antes de 50, está com foco nessa característica, nesse aspecto tecnológico do produto. Então, o que ele é na realidade. E a perspectiva moral é o eu, não é? O que eu fabrico, o que é que minha empresa fabrica, não é? No segundo momento, a partir depois dos anos 70, já há nessa denominação, não é? O posicionamento emocional. Já se trabalha com foco no conceito de produto, o que é que esse produto significa, e aí a empresa, não é, não está somente sozinha, não é, mas ela está já se identificando com esse mercado, com esse mundo que ela está inserida. E a partir dos anos 90, o posicionamento é mais espiritual, não é? Onde a gente tem o foco, os valores da empresa. Vocês veem em todo canto tem valor, eles botam valores da empresa, não é? O que é que ele é o foco, com que mundo ele contribui, não é? Ou seja, esse foco que a empresa está direcionando. E ela já não pensa mais ela sozinha, não é, ou ela no mundo, mas em termos de nós, com esse pensamento, não é, em trazer a preocupação com o todo, não é, com o mundo no todo, não é, essa preocupação. E aí, isso tudo tem papel importante nessa evolução dessas marcas, tá certo? Então, ela começa
a criar uma marca positiva junto ao mercado pelo posicionamento que ela tem, que essa empresa tem em relação a essa preocupação socioambiental, tá certo? E aí, a estratégia de marketing ambiental entende que uma pessoa que tem um mínimo de consciência ecológica, né, no caso, a empresa, daria preferência aos produtos ecologicamente corretos, não é? E aí, essas pessoas, não é, que vão comprar o produto, vai ter também essa consciência ecológica, tá certo? Então, um serviço ou produto pode demonstrar ser ambientalmente responsável pela forma como ele é produzido, como ele é vendido ou como ele é embalado, não é? Essa questão da venda do produto no local ali de venda, né, onde ele é comercializado, aí já entra um pouco do marketing ou da responsabilidade no varejo, não é? A gente vai estudar no próximo assunto, né, na próxima semana. Vai dar uma continuidade com essa responsabilidade socioambiental agora no varejo, tá certo? Então, um serviço, né, ou produto pode demonstrar ser socialmente responsável pela forma como ele é produzido, não é o que eu vinha dizendo, como ele é produzido. Ele se preocupa que matéria-prima ele utiliza, de onde é extraída essa matéria-prima. Essa matéria-prima está preocupada com essa sustentabilidade, não é? Quando ele chega ao mercado, ele tem, digamos, uma embalagem ecologicamente correta, né, no vender, por exemplo, eu vejo muito nos supermercados, né, nas gôndolas, onde o produto está sendo ali exposto, muitas vezes todo embalado, né, verduras, frutas, não é, que podia dispensar até aquelas embalagens, aquelas embalagens vão criar mais lixo, não é? Mais lixo, como eu já disse na aula passada, e esses lixos não são, digamos assim, destruídos, né? Porque muitos não são reciclados, e aí o que acontece? Vai para a natureza, não é? Então é transferido de um ponto para outro simplesmente. E a gente diz, não, vamos jogar fora. Jogar fora é a transferência, às vezes, do lixo da sua casa para outro local, onde vai, né, ou às vezes o aterro sanitário, então essas novas formas que eles estão encontrando para o lixo, né, das cidades, dos centros urbanos. Mas isso é transferido apenas, tá certo? Então, às vezes, até jogado por aí, nos rios, né, nos mares, ou cai no rio e chega ao oceano, não é? E isso vai prejudicar toda a espécie existente no oceano. Então, questões coletivas como critérios indutores para a compra, né? Nessas questões coletivas, como critérios indutores para a compra, divide-se, não é, em dois elementos: o senso prático, que quer dizer o maior número de pesquisas científicas que concluem sobre a escassez dos recursos naturais e os impactos ambientais potencializados pela atividade humana, levam o consumidor a rever a quantidade e atributos de consumo, tendo em vista a possível falta de estoque e finitude dos recursos naturais, não é? Então, na prática, o consumidor preocupa-se também com isso, não é? Ele está preocupado se realmente, não é, esses recursos naturais vão ser finitos, não é? E quando ele utiliza determinados tipos de atributos nesse consumo, né, que não são adequados, não é? Isso preocupa ao próprio consumidor, tá certo? E no 2, o senso psicológico, que a pessoa utiliza do consumo para participar da construção de uma nova sociedade e contribuir para a humanidade, não é? Os consumidores encontram significado social para a compra, fazendo do consumo uma ação de cidadania. Então, como é que você está
buscando uma ação de cidadania e você não compra ou não utiliza serviços ecologicamente corretos, tá certo? Então isso fica a desejar de uma certa forma. Então é necessário, não é, que a empresa tenha uma preocupação em saber que esses consumidores eles já visualizam esse aspecto e tendem a buscar produtos e serviços, né, que sejam socioambientais responsáveis, tá certo? Ou essa responsabilidade social e essa responsabilidade ambiental, não é? Estejam presentes nesses produtos, nessas marcas, nessa empresa, não é? Refletindo nessa imagem não só do produto, mas na imagem da instituição como um todo, não é? E que vai, por consequência, refletir nos produtos que ela está fabricando, tá certo? É necessário a empresa dar hoje importância a esses aspectos, porque esses aspectos são prioritários para a empresa, não é, ser respeitada, vamos dizer assim, no mercado e seus produtos ser altamente, não é, preferidos no mercado, onde esses consumidores já não são totalmente alheios a esses aspectos, né? Os consumidores hoje estão preocupados, não é, também com esses aspectos, porque eles se preocupam com as futuras gerações, dos seus netos, dos seus bisnetos, né, do que vai deixar aí para suas famílias, tá certo? Então, o marketing ambiental pode ser uma ferramenta extremamente poderosa de gestão de mercado, não é? Como eu disse, se você utiliza a empresa, não é, colocando os produtos no mercado ecologicamente correto, se posicionando ecologicamente correta no seu processo de produção, não é? Seja ela uma empresa industrial, seja a questão da agricultura, né, do ganho do negócio na agricultura, que estejam sempre com essa gestão de mercado, não é, voltada para o mercado, mas com certa responsabilidade. Porque hoje eu tenho que me preocupar, claro, com o produto que eu vou colocar, se ele realmente me traz retorno do meu investimento, não é? As empresas têm que pensar nisso, mas se ele me rende uma lucratividade satisfatória, mas para isso também que eu tenha diante da sociedade, não é, uma imagem institucional positiva para que fortaleça essas minhas marcas, onde estão acoplados, não é, sob essas marcas estão os produtos, não é? E esses produtos têm que ter, não é, uma imagem positiva a partir da imagem de marca junto ao mercado. Portanto, as empresas têm que executar sua estratégia de marketing ambiental de forma correta, tá certo? Sob pena da marca da empresa sofrer danos muito sérios em sua credibilidade, tá certo? Sua credibilidade. Sobre a sua credibilidade, tá certo? Então, a marca é importante dentro desse contexto, tá certo? Para criar essa imagem positiva em relação aos produtos, como eu disse, que estão comercializados sob aquela mesma marca, tá certo? Então, 1 em cada 3 italianos, exemplificando aí, falando um pouco do marketing, não é, na Europa, né? Que eles têm um senso, não é, de responsabilidade maior, os europeus em questão da sustentabilidade, não é, na questão da socio-responsabilidade, socioambiental responsáveis, né? São socioambientais responsáveis. 1 em cada 3 italianos considera a questão ambiental em suas decisões de compra, tá vendo? 1 em cada 5 alemães e espanhóis valoriza o fator de sustentabilidade na hora de escolher um produto ou marca.
No Brasil, 2 de cada 10 brasileiros, né? De cada 10 brasileiros, pune ou premiam empresas segundo os seus comportamentos sustentáveis. Mas se utiliza uma amostragem de consumidores de classe A mais escolarizados. Essa proporção cresce aproximando-se do padrão de europeus e americanos. Voltolini, 2018, né? Página 1. Então está nesse livro aí, esse aspecto que eu tirei. Voltolini, 2008. Ele escreveu isso aí, tá certo? Essa citação que eu dei. Então tem crescido, né? Mas junto aos mais escolarizados. Vocês veem que se vocês forem nessas comunidades, eles ainda vivem, onde vivem grande parte, grande parte, não é, das pessoas não tão escolarizadas, tá certo? Então, isso você vê, não é, grande quantidade de lixo que eles juntam, não é? Não tem esgotos, os esgotos a céu aberto, uma série de elementos e pelo próprio processo, não é, de escolarização, não é, eles não são pessoas esclarecidas. Então, esse percentual que eu estou dizendo do Brasil nessa questão se dá mais com um grau de escolarização maior. Então, procedimentos no que tange à adoção do marketing verde. É outro ponto que eu queria tocar para vocês. Então, é importante investir totalmente em reciclagem. A empresa tem que reciclar os seus produtos, não é? E aproveitar esses materiais em vez de estar jogando à toa na natureza. Além de trazer um custo menor para a empresa, não é? Melhora essa situação junto à natureza. Não é? Então, isso além de ambiental e socialmente correto, irá gerar o quê? Uma economia a médio e longo prazo, não é? Além da admiração dos consumidores, se ela investir fortemente em reciclagem e reaproveitamento de materiais, que isso tem a ver também com nós falamos, como já falamos, da responsabilidade na produção, que tem que haver com com a parte, né, como eu disse, de reaproveitamento da logística, né? Da logística, é isso que eu quero lembrar, da logística reversível, né? Reciclando os produtos, ou produtos, embalagens, por exemplo, né? Que são descartadas na natureza, mas fazendo com que essas embalagens, em vez de ir para a natureza, né, para danificar o meio ambiente, elas sejam reaproveitáveis, né? Aí a gente tem a logística, como eu disse, reversa. Outro ponto que as empresas devem fazer é economizar, né? Economizar água na produção. Muitas já têm, né? De fazer com que a água seja, digamos assim, de novo, não é? Reaproveitada, tá certo? Purificada de novo e reaproveitada na produção, tá certo? Não descartando essa água, tratando essa água. Eliminar ou substituir produtos poluentes, né, por outros produtos que não sejam, ou que sejam menos poluentes, ou que não poluam de jeito nenhum, ou que pelo menos sejam menos poluentes, né, que não poluam tanto o aspecto da natureza. Outro, separar e destinar o lixo de forma adequada, né, como eles já fazem agora. Botam um para vidro, um recipiente para vidro, outro para plástico, né? Outro para papel, por exemplo, né? Ou embalagem de papel, para ser de novo reciclado, né? E não
esse lixo não ficar, não é, na natureza, como a gente já viu, não é? Desenvolver programas que colaborem para a redução da degradação ambiental ou colocar um programa que já exista, né? Com que já existam. Ou desenvolver programas ou incentivar os que já existem, contribuindo para essa situação, né? Não use ou tente reduzir o uso de materiais não biodegradáveis também, né? A empresa não usar produtos que não sejam biodegradáveis, tá certo? Pense em formas de aumentar a durabilidade de seus produtos, porque hoje os produtos são facilmente descartáveis. O negócio da empresa é cada dia colocar novos produtos no mercado. Tem produtos que às vezes eles ainda estão em perfeita forma, que poderiam ainda ser por muito tempo utilizados. Aí cria novos designs, né, para trocar novos produtos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, toda vez que sai um modelo de um fogão novo, de uma geladeira nova, sei lá, de um carro novo, né, o norte-americano ele está trocando, não é, essa geladeira, ele está trocando esse fogão, ele está trocando, não é, esse carro em função dos novos modelos que surgem. Isso é o consumismo, não é? Que isso também prejudica a natureza, prejudica quem quer trabalhar dentro de uma realidade de sustentabilidade, não é? Então isso vai prejudicar muito, porque vão ser lixo de novo em grande quantidade no mercado, a não ser que essas empresas na natureza, né? Não sei se essas empresas, não é, elas hoje já reaproveitam determinados materiais. Eu creio que não, ainda na questão de geladeira, de fogões, etc. Fogões, etc. Fogões, desculpe, viu, gente? Errei aí nessa questão do plural. O que significa, uma coisa que eles têm buscado é a ISO, né? Que é International Standards Organization, que é a ISO 14000. Dentro dessa 14.000 a gente tem 14.001, 14.002, 14.000 e vai por aí, né? Então foi uma iniciativa global para incrementar esse marketing verde, tá certo? Consiste em padrões mundiais para que a qualidade do meio ambiente que norteia as práticas de marketing verde, não é? Então a gente vai ver um pouquinho também quando nós vermos a questão da parte de legal, né? Da responsabilidade socioambiental. Então, tais padrões foram adotados, né, por 32 países, Estados Unidos, membros da União Europeia e a maioria dos países do Pacífico. Então, adotaram essa ISO 14.000, que tem diversas versões, não é? À medida que as necessidades vão surgindo, eles vão criando novas versões. Então, o Brasil, uma das maiores economias verdes do mundo, não é? Porque o Brasil, apesar de todos os nossos defeitos nessa questão das empresas ainda que estão aqui, tanto multinacionais que estão aqui no território brasileiro, como empresas genuinamente brasileiras, apesar de todas essas situações, não é, que ainda não são satisfatórias nessa questão da gestão ambiental, não é? Mas nós utilizamos muita energia limpa, não é? Proveniente tanto das quedas d'água, não é? Das hidroelétricas, como utilizando também hoje energia eólica, não é? Aquelas placas que colocam sobre os telhados, que é energia solar, não é? Para gerar aquela energia solar. Então, hoje, pela própria situação nossa, não é? Climática, tem ajudado, não é? De questões naturais mesmo, tem ajudado a gente produzir uma energia limpa, não é? Que temos muita
a questão de quedas d'água, né? Somos cortados por muitos rios, né? Temos, como a gente viu, também a questão do sol, né? que reflete sobre o nosso país, né? Onde passa a linha do Equador, né? Passa já no nosso país, e aí que os que estão abaixo, né? Recebem um calor maior. Isso pode ser reaproveitado numa energia limpa, né? A Natura, por exemplo, utiliza a questão do papel reciclado, né? Treinamento de populações ribeirinhas, né? Mostrando a ela a importância de conservar a natureza, né? Utiliza matérias-primas naturais que não destrói o ecossistema. Ela está trabalhando com essa visão, né, de não destruição desse ecossistema. O Walmart, né, tem recebido o prêmio por ser uma empresa investidora em sustentabilidade, que está presente aqui, né, também. A Vizcaya, né, que podia estar testando animais, né, para poder produzir, né, o que ela deseja produzir, né. Oferece também, para ajudar a parte social, sacolas em braille, né, para as pessoas cegas. A 3Ms, por exemplo, que também se encontra aqui no nosso território, recompensa aquelas empresas ou aquelas pessoas que trabalham por essa prevenção da poluição, tá certo? Eu sei que isso às vezes não é tão suficiente, não é? Por exemplo, a empresa está lá, na sua chaminézinha, fazendo seu processo de produção, digamos que ela utilize, né? Jogue algum gás no ar, não é? Mas, não é, ela tenta, a gente viu, minimizar isso, às vezes, com alguns projetos que não tem nada a ver com a sua realidade, em vez de tentar jogar esse gás poluente em menos quantidade, ou não jogar esse gás de jeito nenhum, apenas com decisões, não é? Trabalhando a tecnologia de forma que durante esse processo venha não acontecer, não é, essa poluição. Ela se preocupa em estar plantando, às vezes, árvores para dizer que é socialmente responsável, não é? Reflorestando algumas áreas, né? Para dizer que é socialmente responsável, quando esse socialmente responsável se reflete, não é, na questão dos seus funcionários, de como tratá-los, na questão, não é, do processo de produção, por exemplo, ser um processo limpo, né, de produção limpo, e não faz assim. Então, tudo isso não é utilização de um processo, não é, sério, como empresa, tá certo? Então, por que investir nesse marketing verde? A gente falou, não é? Mas por que investir nisso? Não é? Como a gente já deu algumas dicas também. Falamos e demos algumas dicas, não é? Porque você vai se diferenciar no mercado diante dos seus concorrentes. Seria um diferencial, tá certo? Um diferencial competitivo da empresa. Ganhar credibilidade e agregar valor à marca. Então, ela vai ganhar junto a esse mercado, não é? Concorrendo com as outras empresas, não é? Agregar valor à sua marca e, consequentemente, aos seus produtos, não é? Se ela demonstra que é totalmente responsável, se atende à realidade de sustentabilidade, ela vai agregar essa credibilidade à sua marca e, consequência, os seus produtos, aqueles consumidores que buscam respeitar esse processo, tá certo? Vai criar, assim, afeição por parte desses consumidores, e aí vai fazer um diferencial, como a gente viu, competitivo.
conquistar com isso a simpatia da população, por isso que elas se envolvem com as comunidades locais, não é? Fazer trabalho junto a essas comunidades, não é? Onde estão ao seu entorno, para que automaticamente crie essa imagem, né? Junto a essa população, não só na população que está recebendo os benefícios, né? Mais carente, como na população como um todo, não é? Vai conquistar essa simpatia e atrair os consumidores mais conscientes, né? Com isso ela vai atrair esses consumidores mais conscientes. Então o marketing de recomendação se torna uma consequência, pois pessoas satisfeitas com a postura da empresa começam a recomendar para outras pessoas que são também ecologicamente conscientes, não é? Então é necessário que se faça isso. Green is green, verde é verde. Então essa expressão não existe à toa. O marketing verde tem provocado que atrai mesmo as verdinhas, tá certo? Acionistas conscientes não investirão em empresas não conscientes. Então isso já compromete de uma certa forma, não é, a empresa. Se você não é consciente, então afasta as pessoas que são conscientes. Então o que a empresa quer hoje? Ganhar mais consumidores, ganhar mais adeptos, criar essa imagem positiva não só junto aos consumidores, não é, mas ao público em geral, que tem um papel preponderante digamos assim, de influenciar, vamos dizer assim, os consumidores na compra de determinados produtos, tá certo? Dentro desse consumo consciente, tá certo? Atender às exigências de consumidores cada vez mais exigentes nesse sentido. É um investimento que fará economizar ao longo do tempo, tá certo? Então a empresa cada vez mais vai economizar nesse sentido, tá certo? Porque ela vai ter uma tecnologia, vai investir a princípio numa tecnologia mais complexa, mas depois ela vai ter, como eu disse, economia de custos, ela vai ter produtos ecologicamente corretos e com imagem positiva junto ao mercado. Isso é um diferencial competitivo, não é, em termos de marca e, consequentemente, em termos de produtos que estão sob essa mesma marca, não é? Ou em outras marcas que a empresa possui. Não é? A empresa, às vezes, possui mais de uma marca, por exemplo, como a Nestlé, não é? Você vai encontrar o Nescau, você vai encontrar o Leite Ninho, você vai encontrar o Leite Moça. São marcas, não é? Marcas de comercialização, não é? Agora a marca maior é a marca Nestlé, que é a marca industrial, que a gente pode chamar, ou a marca guarda-chuva, que agloba todos esses produtos que possuem marcas de comercialização, como o Nescau. É uma marca Nestlé, mas é uma marca de comercialização, está sob a tutela da marca maior, Nestlé, ou seja, a marca guarda-chuva, tá certo? Então, essa marca, todos esses produtos vão estar sob essa tutela, não é, dessa marca, que impressiona junto ao mercado, porque ele é conscientemente, tem uma consciência ecológica, vamos dizer assim. Não é? E aí os produtos passam a ser mais respeitados junto a esses consumidores. Isso não é, gente, desculpa o termo, balela hoje não. Isso já é uma verdade, não é, que precisa ser pensada, não é, que essas empresas precisam repensar, não é, essas questões para que ela possa ter esse diferencial competitivo junto ao mercado e talvez até esses produtos futuramente não serem nem vendidos. Porque se os consumidores chegarem a um ponto de reconhecer, não é, essas questões de responsabilidade, não é, junto à natureza, não é, ao ambiental, ao socioambiental, eles verem isso. Eu já vejo alguns comentando, eu não compro tal loja porque aquela loja explora mão de obra infantil, eu não compro em tal loja porque, ou não compro tal produto porque ele agride o meio ambiente.
Já vi consumidores, mesmo aqui no Brasil, em especial no Nordeste e em Recife, falar esses aspectos, né? Comentar acerca desses aspectos, de não ser uma empresa socioambiental responsável e isso acarretar para os produtos dela uma imagem negativa, tá certo? Então é importante que as empresas hoje criem essa questão, tanto ela comunique corretamente, né, quem é realmente ela, junto a esse mercado, mostrando esses aspectos que ela trabalha, né, criando uma imagem de marca forte, com esse novo diferencial competitivo, tá certo? E colocando produtos realmente sustentáveis no mercado, tá certo? Que possuem esse selo verde, que tem essa responsabilidade com a natureza, tá certo? E também que a empresa tenha responsabilidade com o social. Muitos agora estão, inclusive, ajudando nessa questão do coronavírus, né? Não porque ela é boazinha, não. Não é por isso. É porque ela sabe que cria junto ao mercado essa imagem positiva, tá certo? Então, por isso que elas se preocupam. Então, vamos ficando nessa segunda parte de responsabilidade social no marketing. Vamos ficando por aqui hoje, né, terminando esse item, mais um item da nossa programação, né, que vocês têm lá o programa, eu coloquei lá na sala virtual. E na próxima aula, né, estou deixando um exercíciozinho para vocês fazerem, né, sobre a etiqueta de estudo. E aí vocês vão ler, é pequenininho, muito pequenininho mesmo, pouco mesmo. E aí vocês vão só responder duas questõezinhas. Uma vocês vão pesquisar na internet e outra, né, vocês vão responder, né, no segundo momento, né, sobre, né, a questão de que informações socioambientais você acredita que podem ser inseridas numa embalagem de café torrado, na etiqueta de uma camiseta, tá certo? Então vocês vão responder só essas duas questõezinhas mais práticas, tá certo? Isso vocês encontram na internet. Muito obrigada e até a próxima semana, né? Terça-feira que vem nós começaremos outro assunto.